gostaria de tratar sobre a grande tribulação. Algo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E o Senhor Jesus falou sobre esta ocasião em Mateus capítulo 24, e eu vou ler alguns versículos deste capítulo. Ele falou com seus discípulos: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essas palavras do Senhor Jesus estão em Mateus capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 22. Eu quero começar dizendo enfaticamente que a igreja não estará mais aqui neste período que passo a descrever, explicando esses versículos que acabei de ler. O Senhor Jesus agora está falando da abominação, que é um ídolo que se venera, da qual encontramos em Daniel capítulo 9, versículo 27. Aqui ficamos sabendo que este ídolo abominável será colocado em lugar santo. Trata-se de uma imagem que, por iniciativa do anticristo, será levantada pela primeira besta, e ao qual o anticristo outorgará fôlego, de modo que a imagem até mesmo poderá falar. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 13. Esse ídolo será estabelecido no templo e será adorado. Se, pois, compararmos Daniel capítulo 9 com Mateus capítulo 24, podemos deduzir que isto acontecerá no meio da última semana de anos, ou seja, dos 7 anos da tribulação e grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. E o estabelecimento deste ídolo no templo será o motivo de repentina interrupção do sacrifício contínuo que vinha sendo oferecido ali durante aqueles 3 primeiros anos de paz aparente prometido pelo líder a Israel. Daniel capítulo 12, versículo 11 também nos confirma isso. Note o que é dito. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Você pode perguntar por que temos aqui neste versículo 1290 dias e não 1260 dias. São 30 dias que excedem o tempo da tribulação e, portanto, já adentram no período do reino de paz. Em Daniel capítulo 12, versículo 12, temos até mesmo um período de 1335 dias, ou seja, 75 dias excedentes. É provável que esses 30 dias ou 75 dias excedentes aos 3 anos e meios estejam relacionados com o juízo a ser exercido sobre os povos vizinhos de Israel. Pois é isso que vai acontecer após Cristo chegar neste mundo para reinar. Ele vai julgar primeiro as nações. Então, continuando, nesse começo, neste momento que temos aí em Mateus capítulo 24, começa a grande tribulação. É o período de 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, que no Apocalipse tem diversas designações. Temos, por exemplo, 1260 dias, isto corresponde a 3 anos e meio, contanto que se atribua 30 dias a cada mês, pois é assim que faziam os hebreus.
Segundo, nós temos, por exemplo, 42 meses, que também são 3 anos e meio. E terceiro, temos a expressão um tempo, tempos e meio tempo, considerando-se que um tempo seja igual a um ano, o resultado novamente é 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 2, capítulo 13, versículo 5. A declaração do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 18, também pode ser interpretada como uma recomendação aos que estiverem habitando na Judéia naqueles dias, presenciando o início da grande tribulação, para que saiam rapidamente de Judéia e fujam para os montes vizinhos. A fuga não deve ser retardada por coisa alguma. Quem estiver sobre a laje, sobre o telhado de sua casa, quando receber a notícia que o ídolo abominável foi levantado no templo, deve fugir pela escada externa sem entrar na casa para buscar coisa alguma. Quem estiver trabalhando na lavoura e, por exemplo, tiver deixado alguma veste na beira do seu campo, não deve ir até lá para apanhá-la, mas deve fugir às pressas. O Senhor profere um ai sobre as grávidas e as que amamentarem naqueles dias, pois serão bastante prejudicadas na fuga. Afora isso, essa gente deve orar para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A gravidade da tribulação, que então começará, sobrepuja tudo o que já houve de catástrofe na terra. Que pessoas são estas a quem se diz, quem lê, entenda em nossa passagem aqui em Mateus capítulo 24? Deve ser aqueles judeus da Palestina que nessa época irão converter-se a Deus de coração. Obviamente, eles não lerão somente o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento, como hoje nós fizemos. O Novo Testamento está direcionado principalmente a nós e a nossa época, mas nós lemos o Antigo Testamento. E em figura nós encontramos muita coisa do Antigo Testamento. O mesmo acontecerá com eles. Eles vão ver no Novo Testamento muitas figuras e muita doutrina que vai ser aplicada diretamente a eles. Um pouco mais à frente são chamados de escolhidos. Note o versículo 9. É a estes que o Senhor conclama a fugirem. Note Apocalipse capítulo 12, versículo 4, Daniel capítulo 7, versículo 25 e capítulo 12, versículo 7. Mas por que será que devem deixar sua terra tão às pressas? E para onde devem fugir? A partir do instante em que o ídolo abominável foi estabelecido no templo, começará uma brutal perseguição contra todos aqueles que até então tinham dado a conhecer que temiam a Deus e até pregado o Evangelho do Reino. Os primeiros 3 anos e meios já tinham produzido mártires, conforme se vê em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Mas o que acontecerá aqui no início da grande tribulação não é comparável a nenhuma perseguição anterior. Quem se recusar a adorar a imagem e a aderir a este culto terá de pagar com a vida. Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17. Naturalmente, a maior parcela do povo de Israel, que acolheram o anticristo como seu Messias, se dedicará a essa idolatria, com toda a devoção. Não devemos esquecer que julgamento nesse tempo, Satanás e os seus demônios terão sido expulsos do céu e lançados na terra. Esse é um julgamento que temos registrado em Apocalipse capítulo 12. Esse é o motivo por que Deus conclama os seus escolhidos a deixar a terra sem perder o tempo, deixar a terra de Israel, a Judéia. Trata-se de uma questão de horas e a maneira pelo qual Deus irá separar os que lhe pertencem daqueles muitos, a saber, dos judeus ímpios, liderados pelo anticristo. É a maneira pelo qual Deus colocará a salvo boa parcela dos seus escolhidos. As passagens que descrevem claramente o que acabamos de citar
são principalmente Apocalipse capítulo 12, versículos 6, 13 a 17, Isaías capítulo 16, versículo 4 e o Salmo capítulo 60, versículo 8. Nesta época futura, haverá, portanto, judeus que creem em Deus. A esta altura, já não haverá mais cristãos sobre a terra que pertence à igreja hoje, pois eles terão saído daqui pelo arrebatamento. Mas observo aqui que, quando digo cristãos, me refiro a pessoas genuinamente salvas, pois os que hoje são somente professos vão de ficar aqui. Desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a terra para habitar em cada crente individualmente, proclamou-se sobre muitas maneiras o glorioso Evangelho, o Evangelho da graça. Anunciou-se que todo aquele que de coração se convertesse a Deus, crendo na obra de reconciliação realizada por Cristo, obtém o perdão dos pecados, é uma pessoa salva. Todo crente pode estar certo de que, mediante a confiante aceitação do Evangelho, a aceitação de Cristo, ele passa a ser integrante da Igreja de Deus. E o seu destino eterno é a casa paterna. Esse Evangelho tem sido chamado de Evangelho da Graça, para que assim possa ser distinguido de outro que é o Evangelho do Reino, como temos em Mateus capítulo 24, versículo 14, que será pregado após o arrebatamento da igreja, pregado pelos judeus. A proclamação deste Evangelho da Graça determinará quando expirar a época da igreja de Deus sobre a terra. Porém, logo em seguida, Deus suscitará testemunhas fiéis dentre o seu antigo povo de Israel, que em curto espaço de tempo anunciarão o Evangelho do Reino em todo o mundo. O conteúdo essencial desse Evangelho do Reino será: arrependam-se, confesse os seus pecados e convertam-se de coração a Deus, para estarem preparados para receber o Cristo como Rei quando vier a Israel e assumir o seu reinado aqui. Aliás, esse também era o Evangelho de João Batista pregado. Veja Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12. Embora o testemunho dele logo tivesse sido rejeitado e João decapitado, o próprio Cristo também pregou este Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 23, confirmando sua pregação mediante sinais e prodígios, mas ambos foi rejeitado. O reino foi interrompido, foi suspenso de momento. Mas ele voltará ainda futuro. Grande massa do povo de Israel certamente não fugirá naqueles dias, pois se sente seguro sobre o regime do anticristo. Uma das razões para isto é o tratado de 7 anos firmado entre Israel e o príncipe que há de vir, o regente da Europa Unida, Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. A esta aliança também se refere Isaías capítulo 28, versículo 15. Note o que é dito lá. Porquanto, dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Embora sejam tempos tenebrosos, Deus conservará para si um testemunho que brilhará em prol dos seus direitos. E isso até mesmo em Jerusalém. Ali ele suscitará 2 testemunhas e as dotará de poder extraordinário. Elas profetizarão durante todo o tempo da tribulação. Os seus inimigos, elas devorarão com fogo, e além disso, também terão poder para fechar o céu, para que não chova, e para converter água em sangue. No entanto, essas testemunhas serão mortas por fim. Mas depois de 3 dias e meio, ressuscitarão e serão recebidas no céu. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 12. Mas esse tempo de grande tribulação, que antes
de mais nada, é um tempo de terrível idolatria e perseguição contra os escolhidos de Deus. Um dia acabará. Por causa dos escolhidos, esse tempo é limitado, são 3 anos e meio. É algo que Deus estabeleceu de antemão e nas profecias da palavra de Deus também está estabelecido de que maneira esse período terminará. Deus fará vir um adversário àquela terra, que em Isaías capítulo 28, versículo 15, é chamado de um dilúvio do açoite. Este passará pelo país, atingindo-o com incomparável veemência. Veja Isaías capítulo 28, novamente, do versículo 18 a 22. Note especialmente a expressão já está determinada no versículo 22, que podemos ver também em Daniel, capítulo 9, versículo 27. A mesma expressão também está em Isaías capítulo 10, versículo 23. Ali associada a um antiquíssimo inimigo de Israel, ou seja, a Síria. Nos tempos finais, Deus permitirá a este adversário invadir a Palestina, mais uma vez. Este fato determinará o início dos últimos eventos. Então, ao fim da grande tribulação, se cumprirá as profecias de Zacarias. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.